Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Dicas da Nutri, com Andréia Gigliotti. A nutricionista Andréia Gigliotti é pós-graduada em Nutrição Funcional, Nutrição Ortomolecular, Fitoterapia e Biofísica Quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Hoje a Andréia conversa com a gente sobre a dieta cetogênica, que eu muito ouço falar, mas não sei do que se trata. Muito bem, bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e vocês? Bom dia, tudo jóia. Então vamos lá, conta pra gente o que é a dieta cetogênica. Realmente as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Recebo com alguma frequência no consultório pessoas querendo fazer ou já fazendo a dieta cetogênica, ou melhor, achando que estão fazendo, mas não estão. A dieta cetogênica é uma estratégia alimentar. Primeiramente, ela foi observada que ela melhorava casos de quem tinha epilepsia recorrente. Pessoas com epilepsia, mesmo com o tratamento, muitas vezes a pessoa tinha ainda várias crises, né, epiléticas. E lá em 1922 foi quando tem inclusive um filme muito legal, chama Pela Vida de Meu Filho, em que mostra a história de um menino com crises epiléticas descontrolada, e a mãe passou a fazer essa dieta com o menino, e foi quando ele teve uma melhora significativa. Então, com alguma frequência, eu recebo pessoas que apresentam esse problema e querem uma orientação profissional para seguir essa estratégia. Mas o que acontece? Como ela é uma estratégia que faz o corpo usar a nossa reserva de gordura corporal, então ela tem um resultado bacana em emagrecimento, porque o organismo ele passa a utilizar não a primeira via de produção de energia, a primeira fonte de energia, que é a glicose, e passa a usar, então, a nossa reserva de gordura. Então, é uma alimentação baixíssima em carboidrato, diferente da low carb, que ela é baixa em carboidrato. A low carb, nós já falamos algumas vezes aqui, é um estilo de alimentação muito possível de ser seguida, né, para a vida mesmo. A cetogênica eu já uso mais ou com essas pessoas que têm essa patologia, ou para momentos mais específicos, né, eu uso como uma estratégia pontual para dar aquela enxugada nas reservas de gordura. Então, basicamente, a estratégia cetogênica, nós temos uma ingestão de carboidrato baixíssima, no máximo aí é de mais ou menos de 5 a 30 gramas, até 60 gramas no máximo de carboidrato por dia. Então, só para vocês terem uma noção, se a gente consegue usar 60 gramas de carboidrato por dia, por exemplo, não dá para entrar uma banana, que tem quase 30 gramas de carboidrato por dia. Então, a gente tem que fazer um ajuste muito grande nessa alimentação. Ela é a base de gordura. E aí, existem alguns tipos de cetogênica, em que alguns são mais, eu diria, com gorduras ruins, e não é o que eu priorizo. Eu priorizo fontes de boas gorduras. Então, a gente passa a ter um consumo alto de gordura, priorizando gorduras boas, e ela é normoproteica, ou seja, ela não é alta em proteína, e é muito baixa em carboidrato. Então, faz o corpo produzir os corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, falando sobre essa questão das crises epiléticas, tem um efeito neuroprotetor, ainda meio desconhecido esse mecanismo, mas tem uma ação neuroprotetora. Então, as indicações, bom, primeiro, né, eu penso que qualquer estratégia mais pontual ou mais diferente, né, do que a gente sempre fala de uma reeducação alimentar, deve ser seguida por orientação profissional. Isso é muito importante, porque já peguei pessoas falando que estão fazendo cetogênica e não estão, ou está tudo errado. A qualidade da alimentação e a saúde da pessoa sempre vai ser a minha prioridade, sempre vai ser o que eu vou priorizar mesmo, né? Porque não é para a gente ter uma alimentação rica em gorduras ruins. Então, a gente percebe assim, falando em emagrecimento, a gente tem um resultado muito rápido em emagrecimento com a estratégia cetogênica. E aí eu coloco sempre isso de uma forma pontual, 10, 20 dias, no máximo 30, porque realmente é algo muito difícil de ser seguido para a vida. Por isso que eu não estimulo esse estilo de alimentação para o resto da vida.
Então, a gente usa muitas vezes, quando a gente quer baixar os níveis de glicose rapidamente, né, num caso em que a pessoa ela tem distúrbios já no metabolismo da glicose, é diabética, em casos de obesidade, em casos em que a pessoa está muito inchada, problemas relacionados, por exemplo, à hipertensão, ovário policístico. Então, tem várias situações em que quando essa pessoa ela tem um nível elevado de glicemia ou de insulina, e nós queremos reduzir essa insulina, que é o hormônio secretado quando nós consumimos muito carboidrato, então a gente quer baixar esse nível de insulina. Então, para isso, a gente tem que baixar muito o nível de carboidrato na dieta. E aí, claro que sempre olhando de novo para essa questão da qualidade da alimentação. Algo que eu acho bem bacana na cetogênica é o poder de saciedade. Então, é muito comum as pessoas falarem, nossa, eu não estou sentindo fome, porque o carboidrato ele tem uma digestão muito rápida, né? Então, é aquele alimento que mata a fome, mas daqui a pouco a pessoa está com fome de novo. Já as gorduras, elas têm um poder de saciedade muito grande. Então, a base dessa alimentação tem que ser abacate, as castanhas, as farinhas mais ricas em gordura, como farinha de coco, de linhaça, de chia. Né? Então, dá para a gente preparar pães, por exemplo, à base dessas farinhas. Os ovos também, né? São bem ricos aí em proteína e em gordura, né? A gema especialmente. Então, basicamente, né, hoje, né, quis falar assim de uma forma bem resumida sobre essa estratégia, né? Não, mas vamos esticar isso, porque eu tenho questionamentos para fazer. Porque você, tudo bem, você citou aí alguns alimentos saudáveis, chamemos assim, mas você falou muito gordura boa, gordura ruim. Só para que fique bem claro, qual é a boa, qual é a ruim? Vamos falar dos óleos também. Sim. Quando fala gordura, automaticamente vem óleo, azeite, todas as variedades de óleo hoje que a gente usa para cozinhar e para temperar. O que é gordura boa, o que é gordura ruim? Bom, isso eu recomendo sempre, em todos os casos, independente da estratégia. Então, eu sempre recomendo utilização de gorduras melhores para cozinhar os alimentos, né? Bom, azeite sempre, né? É uma excelente gordura. Então, inclusive, às vezes eu coloco na estratégia cetogênica para a pessoa consumir colheres de azeite mesmo, 2, 3 por dia. Você está falando azeite cru? Sim, o extra virgem prensado a fio. Aproveito, não ia te perguntar, já vou aproveitar. Podemos usar azeite para cozinhar, para fritar ou não é indicado? Não. Fritar não. Então o azeite pode ser usado. Na verdade, fritura, a gente tem que evitar ao máximo, né? Mas principalmente aquela fritura. Fio? Não estou falando em beber. Aí sim. Até porque fica muito caro. Fritura em imersão, temos que evitar o máximo possível. Mas eu quero dar uma passadinha no filé na frigideira. Pode ser com azeite? Pode ser com azeite. Tá. Aí é o controle da temperatura. Então, isso é importante. Não deixar aquele ponto de fumaça. Quando a panela começa a fazer muita fumaça. Então, sempre procurando fazer controle de temperatura. Para a gente não oxidar esse azeite. Claro que a gente vai elevar uma temperatura ali, não tem jeito, né? Para fazer uma carne, por exemplo. Mas aí é o controle sempre da temperatura. Sempre um fogo mais baixo. Tá. Então, as gorduras, de maneira geral, que eu recomendo em consultório, para todo mundo, é o azeite, a manteiga sem sal, a banha de porco, o óleo de coco. Então, ir alternando, né, entre esses tipos de gordura, que são gorduras muito mais naturais. Sendo assim, o nosso corpo reconhece aquela gordura e sabe fazer um bom trabalho com essas gorduras. Diferente dessas gorduras que são refinadas, né? Esses óleos vegetais, de maneira geral. Na dúvida, eu sempre aconselho o seguinte, a gente sempre tem que pensar, porque existem linhas, né, de trabalho na medicina e na nutrição, né? Existem profissionais que recomendam óleo de soja, por exemplo, óleo de canola. Eu, normalmente... para fazer as pessoas entenderem, eu normalmente sigo a seguinte linha. O que é mais natural? O que você consegue fazer em casa? O que você não depende da indústria? Isso sempre vai ser o mais natural. Então, a banha de porco, um óleo de coco, a gente consegue fazer em casa. Eu já fiz óleo de coco em casa. Dá muito trabalho, não é algo que eu faço sempre. Já fiz para ter o conhecimento do processo, né?
mas é algo possível de fazer em casa. Já um óleo de milho, de soja, de canola, de girassol, a gente não consegue fazer em casa. Então, acaba sendo uma fonte de gordura industrializada, com muitos solventes. Então, acaba vindo carregado de muitas químicas também, especialmente os solventes. Então, na estratégia cetogênica, a gente usa, sim, um nível mais alto de gordura, né? Então, dá para a gente usar... procurando usar essas gorduras que são mais naturais, mas às vezes dá até para entrar, por exemplo, um pouco do bacon, né? Que além... Opa, bacon é vida! Quando eu falo do bacon, todo mundo adora. Uau, ovos com bacon de manhã, vou adorar essa dieta, né? Mas sempre assim, usando com bom senso, moderação, porque apesar de ser uma gordura mais natural, né, porque vem do animal, tem um monte de conservante também, né, nitrito, nitrato, que são conservantes que não são interessantes. Mas dá para colocar, sim, na estratégia cetogênica, um pouco do bacon, né, e usar um pouco mais a gordura das carnes. Mas aí é sempre avaliando... cada caso, né? Tem pessoas que se dão muito bem, melhoram muito a produção de energia, né? Tem muitos estudos mostrando essa questão da melhora de energia, de disposição, de raciocínio, melhora de concentração, quando a gente passa a usar a gordura como fonte de energia. Algumas pessoas têm dificuldade em usar a gordura como fonte de energia. Nos primeiros dias, na fase de adaptação, é natural a pessoa, às vezes, ter um pouquinho de dor de cabeça. Desarranjo intestinal. Pode acontecer, sim. Por isso que é importante essa dieta não ser isenta de frutas, por exemplo, né? Dá para colocar um pouco de fruta, mas aí a gente tem que escolher, por exemplo, o abacate entra muito, o coco dá para entrar, o morango dá para entrar, algumas frutas que têm um teor mais baixo de carboidrato. Para a gente conseguir elevar o teor de fibras e com as oleaginosas e com as sementinhas também de linhaça, de chia. Então, existe uma dieta cetogênica que eu chamo de suja, que é puro ovo bacon, sabe? Que a pessoa come isso o dia inteiro. Não come nada de legumes, não come nenhuma fruta. E isso é algo que eu não olho com bons olhos, eu não gosto. Eu sempre gosto de trazer qualidade, trazer as fibras, trazer vitaminas, minerais, para que, mesmo que a gente não fique com aquele carboidrato tão baixo, mas que a gente consiga um resultado bacana em emagrecimento e olhando a qualidade dessa alimentação. Deixe-me incluir a esportista Lilian Flores na conversa. Você consome pasta de amendoim? Não. Não gosta ou te faz mal? Não consumo. Não consumo. Tá. Não que não goste, não que não... Por que eu estou perguntando isso? Eu já consumi, eu gosto muito, mas não me faz bem, porque é muito oleosa. Então, a última vez que eu comprei ficou meses em casa, enfim. E a pasta de amendoim? É boa? Sim. Não é? Bom, essa aí... é que a gente está falando dessa pasta industrializada que vende em lojas de suplemento. Eu sei de muita gente que faz em casa a pasta de amendoim, mas assim, invariavelmente, quando você deixa descansar, o óleo se separa da polpa e aí fica uma camada de óleo considerável. Isso. Bom, para a gente saber comprar os alimentos de forma correta, né? Porque dá para fazer em casa e dá para comprar a pasta de amendoim também. Então, de novo, olhar sempre o rótulo, ver os ingredientes. Existem algumas pastas que lá nos ingredientes está escrito assim, amendoim torrado, ponto final. Então, é só amendoim, não tem mais nada. Então, ali só tem amendoim. E existem outras que têm outros ingredientes. Muitas vezes, isso. Tem chocolate, tem açúcar, tem leite, tem vários outros ingredientes. Que aí, essa é a questão, é sempre olhar o rótulo, saber observar. Agora, o amendoim, ele tem um potencial mais alergênico. Então, para quem tem espinha, não é muito legal, né? Tendência a ter uma pele com acne. Ele tem um potencial que é de causar algum tipo de problema, tá? Aí, cada um vai ter uma situação. Mas a espinha eu vejo bastante com amendoim. E, além disso, amendoim, muitos são contaminados com micotoxinas, que são substâncias tóxicas para o nosso corpo. Então, amendoim é um tipo de alimento que eu não gosto de trabalhar com concentrações muito altas. É fácil a pessoa se sensibilizar, poder gerar algum tipo de alergia, mesmo de pele ou espinha. Então, a gente sempre tem que segurar um pouquinho o consumo de amendoim. Duas coisas, então.
Qualquer pessoa pode fazer essa dieta, porque pessoas que têm pele oleosa, né, que vai muito óleo, eu sou uma delas. Qualquer óleo para mim acaba com a minha pele. E você falou que é por tempo determinado. Aí depois, por exemplo, passou aquele tempo, eu paro de fazer essa dieta, mas você já recomenda outra para manter aquilo ali. Isso. Porque assim, por exemplo, às vezes o paciente, primeiro a questão de qualquer pessoa pode fazer. Não são todas as pessoas que vão se dar bem. Por isso que muitas vezes o paciente, quando a gente quer um resultado mais rápido, ou às vezes entra naquele aquele efeito meio platô, que já está perdendo peso muito lentamente, eu faço a proposta e a pessoa ela vai observar como ela se sente, né? Algumas pessoas, mesmo depois da fase de adaptação, que são 2, 3 dias, ela não se sente bem. Então, a gente para tudo e tá tudo certo, né? Não tem que fazer a cetogênica para emagrecer. Outras pessoas, e a maioria, se dá muito bem, né? Começa a perceber uma melhora muito grande na disposição, no rendimento no treino, na parte mental, na cognição, e ela começa a perceber um resultado muito rápido em emagrecimento. Então, eu não vejo uma relação tão grande com a questão, por exemplo, de oleosidade da pele, não vejo isso. O que eu vejo é a dificuldade da pessoa em conseguir produzir energia à base de gordura. E isso tem até alguns genes relacionados. Algumas pessoas têm mesmo mais dificuldade em usar a gordura para a produção de energia. Aí, claro, quem é gestante não pode fazer, né? Aí tem algumas, quem está amamentando, também não é interessante. Então, são pessoas aí, algum grupo de pessoas que a gente tem o cuidado em ter uma alimentação saudável, normal, né? E depois da cetogênica, dependendo, né, se a pessoa ainda precisa perder muito peso, aí a recomendação é seguir na low carb, que é uma alimentação mais controlada em carboidrato. E é claro que depende do estilo de vida, do quanto essa pessoa treina, né? Então, eu estou falando de obesidade, tá? Eu não estou falando de ganho de massa muscular, não estou falando, né? Então, eu estou falando aqui de obesidade mesmo, ou pessoas que precisam perder um tanto de gordura. Eu, por exemplo, quando quero perder uns quilinhos, eu faço uma cetogênica de uns 10 dias. Então, dá aquela enxugada, né? É muito legal. Inclusive, tem alguns grupos de WhatsApp, estou com as vagas abertas para um grupo que eu monto, coloco lá um número pequeno de pessoas em que eu acompanho, passo o plano alimentar, sigo orientando, fico à disposição no aplicativo para tirar as dúvidas, as pessoas mandam a foto dos pratos, eu vou corrigindo. Então, é algo que eu vejo um resultado assim, mais rápido, né? Para dar aquela enxugada. Muito bom. Perfeito. E eu tenho raiva da Andréia, do Jonathan Alves e da Lilian e de todas as pessoas que têm facilidade em emagrecer e ainda ficam, preciso perder uns quilinhos. Sempre precisa. Enfim, né? Tá bom. Mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, se você quiser seguir as dicas de Andréia Gigliotti, vá lá no Insta Andréia Nutrifuncional e no Face Nutricionista Andréia Gigliotti. Andréia, muito obrigado pela participação de hoje. A gente te aguarda na semana que vem. Combinado. Obrigada eu. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Andréia.